Estamos iniciando e ao vivo aqui, podcast Mais Vida, pela plataforma que levamos a informação que irá transformar vidas e também, logicamente, salvar vidas. Agradecendo a grande audiência, repito, estamos ao vivo aqui pela Dr. Play, sempre com entrevistas que eu caracterizo como inéditas, diferenciadas, mas principalmente que irão levar a utilidade pública para todos os telespectadores, internautas, sempre o nosso profundo agradecimento. E hoje, lógico, uma estreia aqui, vamos falar principalmente dentro das inúmeras vertentes da doutora Clarissa Rios sobre a saúde da mulher. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. É muito bom estar aqui contigo novamente, né? Nós próximos falando novamente sobre saúde da mulher, um conteúdo tão importante e que eu tenho certeza que nós vamos poder contribuir com a saúde da mulher que está nos vendo em casa. Doutor, é lógico que são tantos os temas importantes, necessários, inerentes, como a senhora muito bem ressaltou, sobre a saúde da mulher de forma geral, e a partir daí, lógico, escolhemos alguns itens, principalmente a menopausa estará em total evidência, mas de início, doutora, queremos saber um pouquinho da história da senhora, que é grandiosa, as vertentes, como eu falei, variáveis em vários campos de atuação, além de ser uma empresária, uma empreendedora, uma grande mulher e uma grande médica. E aí, doutora? A minha história ela se mistura com o exercício físico, né? Comecei a jogar basquete aos 8 anos de idade e dos 8 anos em diante a minha vida sempre foi treinamento físico, até a escolha pela primeira faculdade, que foi Educação Física, né, com o objetivo de tratar as pessoas através do exercício físico. E eu fui diagnosticada com um câncer, né, um tumor, na verdade, na perna, na coxa, quando eu tinha 23 anos. E eu fui aposentada, então, do basquete naquela época, eu ainda jogava profissional naquela época. E a partir dali me veio uma luz, assim, eu costumo dizer assim que Deus me trouxe, né, o meu caminho, né, me mostrou naquele momento que só a educação física não ia ser suficiente para que eu pudesse tratar as pessoas a partir do exercício físico. Então foi ali que eu decidi que eu ia fazer medicina, que eu ia fazer a faculdade de medicina, e dentro da faculdade de medicina eu me especializei sempre em estar estudando as coisas relacionadas ao exercício físico como remédio para as pessoas. Então, dentro da medicina, eu estudei a medicina esportiva, a nutrologia do esporte, né, a parte hormonal, e hoje em dia eu tenho trabalhado muito essa questão da menopausa, que tem relação com a composição corporal, que tem relação com a saúde geral da mulher, que tem relação com a parte hormonal, né, e que faz uma diferença muito grande essa passagem da vida da mulher, que foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu lembro da minha mãe como se fosse hoje, quando ela entrou na menopausa. E eu também estou agora no Zenta, né? Então a gente se sente dentro do processo também. E eu vejo que as mulheres nessa fase da vida precisam ser mais respeitadas, precisam ser mais entendidas. E a gente precisa trabalhar com elas na medicina e na educação física de forma diferenciada. Doutora, e uma cesta de 3 pontos? É tão difícil quanto acertar num diagnóstico para a saúde da mulher? E aí, doutora? A cesta de 3 pontos não é fácil de fazer, necessita de muito treinamento, né? E acertar também nos diagnósticos é o que a gente mais faz na medicina, é estudar o processo de acerto, né? O que a gente pode fazer para minimizar o erro e aumentar a nossa chance de acerto. Assim é a faculdade de medicina. E aos poucos nós vamos, logicamente, dentro dos temas base, conhecendo ainda mais as vertentes, as possibilidades e principalmente o amplo conhecimento da doutora Clarissa Rios. Doutora, primeiro tema aqui aparece já no momento, mulheres na menopausa.
quando acontece? É lógico que aí há uma variação de idade e também de procedimentos que se possam tomar, creio, desde a prevenção, desde a infância. Hoje já se fala antes propriamente do nascimento. E aí, doutora, como a senhora vê? A menopausa no Brasil, ela acontece com as mulheres em torno dos 46, 47 anos em média. Mas o que a gente tem percebido é que à medida que os anos estão passando, as décadas estão passando, essa menopausa tem sido mais precoce. Então hoje a gente tem encontrado uma grande quantidade de mulheres com sintomas de climatério e já entrando em menopausa aos 35, 37 anos, e isso tem despertado uma preocupação muito grande, porque a entrada da mulher na menopausa significa a queda hormonal que vai trazer muitas consequências, né, para a mulher, não só no que a gente fala muito na educação física da composição corporal, mas principalmente na perda de massa muscular, na perda de massa óssea, né, osteopenia, osteoporose, levando às fraturas no processo de envelhecimento, os diagnósticos de depressão, que é a fase da vida onde as mulheres são mais diagnosticadas com transtornos humorais, e a depressão é nessa fase também. Então imagina que a gente está agora ainda antecipando esses acontecimentos, né, para antes dos 40 anos, assim como também a gente tem percebido que as meninas têm menstruado mais cedo e que nós estamos hoje diante de uma geração de meninas que vão ter estatura menores do que a das mães, né, exatamente por esse processo de maturação precoce que também tem acontecido. Não sabemos por quê. Se é uma questão ambiental, poluição, agrotóxicos, né? Algumas coisas que devem estar sendo adicionadas à alimentação, né? Algo tem acontecido que tem levado a esses processos diferenciados de tanto maturação precoce quanto menopausa precoce. E aí, falando na alimentação, com certeza a alimentação deve ter influência nisso aí, e o próprio estímulo ambiental. As meninas, por exemplo, maturando mais cedo, uma das coisas que me preocupa muito são as telas, né? A iluminação. Então a gente tem tela do computador, tem a tela do celular, né? Tem as telas de televisão que a gente não tinha anteriormente, né? Tanta luz assim o dia todo, e isso pode alterar uma glândula nossa, que é a glândula pineal, né? Nossa a hipófise, e que ela regula a secreção hormonal e a maturação a partir da luz. Então, se expondo talvez mais à luz seja uma das causas da maturação precoce das nossas meninas. Doutora Clarice, eu estou me lembrando agora, eu me tornei diretor em uma época em Manaus de uma das maiores instituições de ensino privada que se chama Newton Lins. Tem do berçário até a universidade, inclusive com vários cursos, medicina e na área de saúde. Aí, doutora, eu sempre notava, porque lá já haviam câmeras em todas as salas, como, vamos dizer, a criança ou o adolescente está se tornando cada vez mais rápido uma mulher, por exemplo. Às vezes observarmos, vamos dizer, teoricamente, uma criança de 11 anos, a gente já diz, olha, ela já é uma mulher, e bate muito com o conceito que a senhora fala e os vários aspectos que estão, logicamente, sendo pesquisados e estudados. Será que o conhecimento, né, que temos hoje, bem mais amplo a nível da internet, também não deva estar contribuindo para essa aceleração, vamos dizer assim? O aceleramento é o aceleramento de todas as nossas demandas, né, de Verdade. várias vertentes diferentes, né? Não é um aceleramento só metabólico, mas esse aceleramento do processo de maturação, ele está acontecendo por essas influências externas, por questões ambientais. Então, estar muito disposto à luz, né, estar muito disposto a conteúdos e coisas, né, que a gente vê hoje na internet que podem estar fazendo as meninas pularem um pouco as etapas, né, as meninas e os meninos, né? Eu tenho 3 filhos em casa e eu percebo bem assim, o quanto eles evoluem tão rápido e o quanto o conhecimento vai levando eles para frente de salto, né? Não é nem caminhando. A gente demorava muito tempo para ter informação na mão, eles têm informação muito rápido, dão um nó na gente rapidinho. É, né? verdade. Mas essa questão biológica, ela tem sido muito estudada e a gente tem demonstrado isso a cada década, o quanto isso tem influenciado, né, nos processos de maturação da mulher. Então, veja só, as mulheres há 100 anos atrás viviam em média 45 anos, 50 anos. Então, primeiro, que elas passavam a vida inteira grávidas ou amamentando, né? Porque se começava muito cedo, a primeira gestação era aos 14, 15, 16 anos, e era um filho a cada 2 anos. Quem aí não conhece quantas famílias de bisavós nossas, né, até algumas avós ainda, que tiveram 10, 12, 15 filhos. Então elas passaram menstruando a vida toda.
Hoje a gente está diante de uma geração de meninas que menstruam muito cedo, que tomam anticoncepcional durante muitos anos, que às vezes nem filhos têm e acabam entrando na menopausa mais cedo ou tendo doenças uterinas que a gente não via antes. Então, antes se falava de endometriose, antes se falava muito pouco de adenomiose, antes se falava muito pouco de alterações do endométrio feminino, né, do útero. Por quê? Porque o útero estava sempre em gestação, as mulheres estavam sempre grávidas. Então, isso vem mudando muito a expectativa de como vai ser a vida dessa mulher, que antes vivia menos, vivia grávida ou amamentando, morrendo cedo, passava muito pouco pela menopausa, né? Hoje a gente está diante de uma geração de mulheres, hoje eu atendi 4 pacientes hoje de manhã já, e as 4 pacientes de 70 anos com vida super ativa, né? Síndica de prédio, ainda trabalha, ainda faz atividades, então ela já entrou na menopausa há 30 anos. E ela continua ativa. Como é que nós vamos fazer com que essa mulher envelheça com saúde? Né? Então isso tudo faz parte do nosso processo de trabalho, né? De estudo. São vários sintomas, vertentes, né, doutora? Doutora, a senhora logicamente tem filhas, né, filhos. E doutora, qual seria a reação da senhora, ou se isso já aconteceu, tem acontecido muito nas redes sociais, de uma criança mesmo, ou a mãe, ou por iniciativa dela, junto às amigas, já querer se maquiar e de repente já são YouTube, influenciadoras. Qual é a reação da senhora caso isso venha a acontecer e o que a senhora vê nisso Eu acho tudo? que a gente está numa vida diferente. Eu acho que a gente tem que se adaptar a isso. Nós, mães, temos que nos adaptar a isso, né? Então, assim, eu não consigo imaginar tirar os meus filhos completamente da frente das telas ou proibir eles que assistam o YouTube, ou proibir eles que assistam outros programas ou Instagram e acompanhem, né? Sigam algumas personalidades hoje da internet que são influenciadoras, né? Da população em geral. Mas eu acho que a gente tem que, como mãe, tentar minimizar os vídeos e os conteúdos que são conteúdos que não vão trazer benefício para os nossos filhos, né? Que não vão trazer um conhecimento, que não vão trazer nada que a gente possa pelo menos usar para uma discussão em casa, né? Então muitas vezes a Isadora, que é minha filha mais velha, me traz um conteúdo: ah, mãe, olha, fulana postou isso, fez postou aquilo. E o que tu achou, minha filha, disso que ela postou? Tu acha que tá legal? Tu acha que condiz para uma menina fazer esse tipo de coisa? Tu acha que tá adequado? E isso serve como conteúdo de discussão e de crescimento e de maturação, né? Dos nossos filhos, né? A gente tem que cuidar muito, mas eu acho que a proibição não é a melhor solução. Eu acho que a melhor solução é conversar sobre as coisas e nunca proibir, assim. Eu acho Sempre o diálogo fundamentado, né, eu acho que é o mais importante. Respaldado. Ainda mais nessa fase da idade que, por exemplo, a minha filha mais velha tá, que são 13 anos, vai fazer 14 agora, é uma fase de mudança, os hormônios estão à flor da pele, né? Existe aquele negócio de se identificar com as colegas, né, do teu grupo, né, ter a tua vibe, como eles chamam hoje, né? Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura para que a gente acompanhe esse processo de maturação delas dentro de uma situação de segurança e com discernimento, né, do que é legal e o que não é legal fazer nessa fase da vida. Doutora, a senhora também tem uma atuação, vamos dizer assim, junto às Forças Armadas, é a Tenente Rios. Aí, doutora, eu só cheguei a cabo, aí as pessoas têm que prestar continência lá, a senhora, como é que funciona? Se for praça, vai ter que prestar continência. Vai ter que prestar continência, né, doutora? Se for oficial, só os primeiros, os segundos tenentes, mas isso é uma coisa bem... Dentro do hospital, assim, não é uma coisa tão marcada como é, por exemplo, dentro do quartel, né? No hospital é um pouquinho mais aliviado, como a gente brinca, né? Mas eu pego bastante no pé. O pessoal costuma brincar comigo que quem trabalha comigo mais de um ano fica mais magrinho e mais forte. Porque a flexão é todo dia, o cuidado com a alimentação é todo dia. Então eu sou considerada uma das mais alinhadas lá no quartel. Doutora, quando eu servi o Exército, apenas o tempo básico, né, aquele 1 ano inicial, nunca me esqueço, 5ª Companhia de Infantaria em Campina Grande, que hoje é 31º Batalhão de Infantaria Motorizada. E tem uma história, por vezes eu conto, né? Isso hoje me recordo e dá um respaldo muito interessante. Uma vez eu estava tão chateado assim, e arrependido até por ter entrado lá com um verde oliva. Eu cheguei para a mamãe e eu disse: mamãe, eu não vou hoje não. Pode ligar para o tenente, para o sargento do dia, hoje eu não vou, diga que eu estou gripado.
E mãe, né, sempre o carinho com os filhos. Mamãe ligou para o sargento na época e disse, ó, o soldado Fabrício tá doente, não vai hoje não. E o sargento tranquilamente atendeu, né? Doutora, quando deu meia hora, chegou uma ambulância lá em casa e me levaram para o local propício, ou seja, para o hospital do Exército. A rua lá, nunca me esqueço, a Montevidéu, por trás do Estadual da Prata, lá em Campina Grande, doutora, foi uma atração. Eu saindo na maca, os vizinhos, obviamente, quando a gente vê uma ambulância, né, qualquer som do tipo, já junta uma multidão. Mas, doutora, foi um momento pitoresco, mas muito dramático naquele tempo. Já me deram várias injeções e eu fiquei bom para sempre da gripe, que eu não tinha, viu, doutora? Isso ainda acontece hoje, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado no Exército, né, doutora? Eu acho que talvez por isso que o Exército seja considerado ainda uma das instituições mais sérias que a gente tem no Brasil, né? Porque o Exército realmente ele tem uma linha de trabalho muito assertiva nesse sentido, né? O que é certo, o que é branco, o que eu gosto muito da hierarquia do Exército, porque a hierarquia é muito clara. Se você é sargento, você é sargento. Se você é primeiro-tenente, você é primeiro-tenente. E o respeito acontece também e muito por causa da hierarquia. Então, hierarquia e disciplina, eu costumo dizer que não faz falta a ninguém. Hierarquia e disciplina traz para as pessoas uma vida com mais direcionamento, com mais foco. E eu não vejo problema nenhum nisso. Acho que não se busca mais em casa, mas a dúvida sempre fica. Aconteceu comigo essa semana uma situação bem engraçada. Pois não. O soldado veio trabalhar comigo e o horário que ele tinha que se apresentar para mim era 7 horas da manhã. Ele chegou às 7h15. Aí eu disse, onde é que você estava? Que você não se apresentou aqui às 7 horas, porque o teu horário comigo é às 7 horas. Aí eu disse, tenente, a senhora me desculpe, mas é que eu tive que abrir uma porta e tal, que não sei o que. Eu disse, tá bom, então paga só 20 flexões pra mim. Eu disse pra ele. Mas, tenente, eu tô lhe explicando que eu tive que fazer um outro serviço. Eu disse, não, você me explicou, você justificou, você explicou, mas isso não justifica você chegar aqui atrasado, tinha que ter me avisado antes. Aí ele foi fazer flexões, né, no chão. Aí no dia seguinte eu combinei com ele, olha, amanhã eu quero você às 6h30 da manhã aqui. 6h15 ele estava sentado na porta do consultório. Funciona. Para me explicar que ele ia ter que fazer uma outra atividade e que essa atividade provavelmente ele ia chegar atrasado para eu não ficar preocupada. Se tá bom, então tá. Então não vai pagar flexões, né? Que a preocupação dele era essa. Pode ir. Aí ele foi para a atividade, chegou atrasado como ele já tinha me explicado, disse, tá bem. Aí começamos o primeiro teste. Quando a gente terminou o primeiro teste, eu entreguei os documentos para ele grampear e entregar para a paciente. Quando ele grampeou errado. Quando eu peguei as folhas caíram todas no chão. Aí eu disse, pois é, Gabriel, aprender a grampear também é uma função muito importante que você faz aqui comigo. Então vamos pro chão de novo, fazer mais 20? Mais 20. Não, é interessante, doutora. Mas esse tipo de atividade não é que a gente está punindo, né? Verdade. Eu vou pro chão com ele e faço flexão junto com ele, né? Assim como eu faço com os outros também, né? Eu falo nesse sentido para dar uma sacudida, uma brincada, mas para mostrar que tudo que a gente faz tem que ter alinhamento. Tudo que a gente faz tem horário, tudo que a gente faz tem que ser previsto, tem que estar organizado e tem que ter cuidado na hora de entregar um documento. Se a função é grampear, nós temos que grampear da melhor forma possível. Não, acho importantíssimo. Inclusive o fato que eu citei, hoje a gente fala assim com muita alegria, mas serviu como um exemplo para toda a minha vida, porque tudo foi norteado por uma mentira, né? E a partir daí são lições que o Exército mostra isso muito como exemplo. Portanto, achei fascinante as colocações da senhora. Doutora, aqui na menopausa fala do ganho de peso. Na imensa maioria dos casos, isso ocorre? Na imensa maioria dos casos, se não na totalidade dos casos. Durante a menopausa, a expectativa é que a mulher ganhe pelo menos uns 5 quilos de massa de gordura durante esse processo. Isso acontece pelas alterações hormonais. Então, se essa mulher entrar na menopausa sem ter um preparo prévio de melhora da composição corporal antes, de estar num peso adequado, de ter uma quantidade boa de massa muscular, ela vai passar por esse processo ganhando mais peso ainda, né? E como a gente está num ambiente hormonal não propício, a tendência é que se ela já entrar na menopausa com sobrepeso ou obesidade, ela ganhar mais esse peso e ficar então cada vez mais difícil de ela conseguir adquirir um peso adequado.
uma das coisas que mais chateia a mulher é o ganho de peso. É uma transformação corporal que nenhuma quer ter e vai acontecer mesmo se a gente não mudar a alimentação. Inclusive, muitas delas falam isso para mim, mas eu como igual um passarinho, eu não como quase nada. Como é que eu não perco peso? Não vai perder. É alteração hormonal. Existem várias outras situações que a gente vai ter que ajustar para que essa mulher não ganhe tanto peso e que ela consiga, então, até, de repente, mesmo nessa fase da vida, conseguir perder o peso que ela tinha adquirido antes para que ela seja mais saudável. Doutora, eu me lembrei agora no Instagram da senhora, que daqui a pouco vamos falar, né, de várias outras atividades da doutora. O chip da beleza envolve também questões hormonais ali naquele chip ou não? Ou seria outra vertente? Hormonais. O nome chip da beleza foi dado pela Hebe Camargo. Foi, doutora? Foi. A Hebe Camargo, ela foi tratada pelo Dr. Elcimar Coutinho, uma grande referência no mundo inteiro sobre tratamento da endometriose. O saudoso, né? O doutor. Isso, ele infelizmente nos deixou agora na pandemia. Verdade. Mas foi um grande explorador da questão hormonal e do cuidado com a mulher. Inclusive, eu me lembro de ler um livro dele na minha adolescência, que a minha mãe me deu de presente, que chamava Menstruação, a Sangria Inútil. Ele já falava que a mulher não precisava menstruar na década de 60. Que só precisava menstruar aquela mulher que quisesse engravidar. E ele, então, ele começou a estudar uma progestina modificada, uma progesterona modificada no laboratório, que chama-se gestrinona. E esse hormônio ele foi estudado para, primeiramente, fazer a anticoncepção feminina, então, né, fazer com que as mulheres não engravidassem, a ideia era essa, só que era uma molécula muito cara para isso. Já existiam as pílulas, micropílulas via oral que eram muito mais fáceis de usar e muito mais baratas. E aí, com esses estudos dele nesse processo de avaliar a questão da fertilidade, ele começou a perceber que as mulheres tinham outros benefícios com o uso dessa molécula. E, inclusive, o tratamento, que é o principal objetivo da gestrinona, né, chamado aí, por causa da Hebe Camargo, de chip da beleza, mas o nome dela é gestrinona, ela tem uma atuação uterina muito importante. Então, ela é hoje o padrão ouro para o tratamento da endometriose, por exemplo. Né? Mas ela também trata adenomiose, aqueles úteros com muitos miomas. Então, ela tem outras aplicações. E ela tem efeitos colaterais que não são legais, como, por exemplo, ela pode aumentar a queda de cabelo, pode aumentar a oleosidade da pele, dependendo do paciente. Né? Mas ela tem outros efeitos também que são efeitos positivos. Ela melhora a massa muscular, ela melhora a qualidade da pele em alguns pacientes. Então, como todo remédio, tem, né, benefícios e malefícios, né? Sempre tem alguma reação que a gente pode ter com o uso de qualquer medicação, até uma dipirona, né, uma aspirina a gente pode ter. O nome chip da beleza acabou trazendo uma sensação de que se eu usar esse hormônio eu vou ficar linda e maravilhosa. Verdade. Né? Só que Hebe deu esse nome porque ela começou a usar a gestrinona, já tinha mais de 70 anos, quando ela começou a usar a gestrinona. E ela teve muitos benefícios, principalmente da questão muscular. Ela começou a ganhar força muscular de novo, começou a ficar mais disposta para treinar. E ela falava muito a respeito disso, como isso mudou a minha vida. Esse chip mudou a minha vida, eu me sinto muito melhor, é o chip da beleza. E aí ficou o nome. Ficou, né? Mas, na verdade, é uma progestina, ele é utilizado em implante hormonal, mas ele também é utilizado em óvulos vaginais. Existem outras vias de administração também por via oral. E a principal indicação dele é o tratamento de doenças uterinas. Ótimo. Doutora, a senhora falou em músculos também no âmbito da menopausa e aqui tem a sarcopenia na menopausa. Seria a perda muscular, doutora? Todos nós vamos perder, Fábio. Certo. A partir de algum momento da vida, a gente começa a trabalhar para o envelhecimento, né? O nosso corpo começa a trabalhar para o envelhecimento. Os homens vão começar a perder músculo a partir dos 35 anos. As mulheres a partir dos 25 anos. Daí para frente, se não houver um treinamento com sobrecarga, a tendência é se perder mais ou menos 10% da massa corporal a cada década. Então é 1% ao ano. Né? As mulheres na menopausa têm um aceleramento desse processo de sarcopenia, porque a gente vai deixar de produzir os hormônios que são os hormônios estimulantes da musculatura, principalmente a testosterona. Então a mulher nessa fase da vida tende não só a ganhar peso, mas sim também a aumentar a gordura visceral e perder massa muscular. E a perda da massa muscular leva à dor articular, às dores crônicas, né? A autoestima, né, que vai se perdendo, porque essa mulher está ganhando peso, está perdendo músculo, ela está ficando mais flácida, ela está ficando com mais celulite, ela está perdendo as definições corporais que ela tinha antes. E a sarcopenia, no processo, né, contínuo da perda de massa muscular, ela vai acabar perdendo também massa óssea.
E aí a gente entra num outro ponto da menopausa, que é a osteopenia e o desenvolvimento da osteoporose por falta de músculo, não por falta de cálcio, como é geralmente o que a gente acha. A mulher entrou na menopausa e aí tá com osteopenia ou sarcopenia porque falta cálcio, porque falta nutrientes. Não, falta hormônio e falta treino. Doutora, a senhora falando em cálcio, eu vejo tanto na televisão, inúmeras propagandas, né? Alguns apresentadores dizem que estão, vamos dizer, ingerindo aqueles medicamentos e vão ficar com o cálcio em dia. Eu acho tão estranho, viu? Um suplemento ou um medicamento. Existe uma eficácia realmente em alguns produtos, certamente, doutora? Existe, né, Fábio? Existe eficácia. Na verdade, a gente deve usar quando a gente está em falta, quando a gente não consegue tirar da alimentação ou o nosso intestino não está saudável o suficiente para absorver esses nutrientes que a gente está tirando da alimentação. O cálcio é um deles. Geralmente a gente consegue numa dieta nossa do dia todo, a gente consegue absorver o cálcio necessário para os ossos. O que está faltando para os ossos é o exercício físico. O osso, ele trabalha, ele melhora a saúde dele com o movimento. Então, quanto menos movimento, mais perda óssea. E aí não existe cálcio que resolva. Pode tomar o cálcio que quiser, existem hoje várias composições de cálcio interessantes, mas se não houver exercício físico, se não houver mexer esse esqueleto, ele vai entrar em osteopenia e osteoporose com certeza com o tempo. Doutora, aqui nós estamos na Dr. Play, inclusive ao vivo, mas a senhora é uma das fundadoras e está à frente também da Dr. Fit. Creio que está todo nesse conceito do que estamos conversando hoje, né, doutora? A Dr. Fit é a minha empresa, né? É uma franquia de treinamento de estúdios de treinamento personalizado. E ela foi criada com esse intuito de promover o exercício físico, né? De conseguir que o exercício físico seja uma ferramenta da melhora da saúde das pessoas e que esse exercício seja supervisionado dentro do ambiente controlado, de acordo com a necessidade de cada um, e que lá dentro da Dr. Fit a gente possa atender todas essas pessoas que têm já algum problema de saúde, que não podem ir para uma academia convencional ou que não podem treinar sozinhos porque há um risco maior do que o benefício. Então, dentro da Dr. Fit a gente consegue trabalhar com vários tipos de clientes, principalmente esses que apresentam problemas de saúde. Doutor, eu gosto sempre de ressaltar que eu tenho a Verônica Amorim na produção e me ajuda imensamente aqui nessa qualidade, junto com o Del, toda a equipe aqui da Dr. Play. Eu estou vendo que a senhora também tem pessoas aí da parte, creio, do marketing ligada. Eu queria que a senhora exaltasse, falasse dessas pessoas que tanto contribuem para que tudo venha a ser um sucesso, né, doutora? É a agência Viva Digital, Beatriz está ali nos olhando. Foi um início muito legal, eu nunca tinha pensado que eu precisava de alguém que pudesse me ajudar nessa área do marketing, mas tem mudado bastante a minha vida, tem mudado a vida da minha empresa também. E hoje em dia, como a gente acabou de falar, estar presente, né, na internet é uma necessidade, a gente tem que estar lá. E Beatriz, ela sempre fala para mim que eu tenho muita coisa para falar. Então ela me incomoda muito nesse sentido. Vamos, Clarissa, fala sobre isso, as pessoas estão querendo saber sobre isso. Então a internet acabou sendo um ambiente onde eu consigo compartilhar o conhecimento com as pessoas e também, claro, né, cativar as pessoas a ponto de elas serem meus clientes lá na academia ou os meus clientes no consultório. Eu vejo muito isso com várias entrevistas. Eu vou completar no próximo mês cerca de 500 médicos e profissionais da área de saúde entrevistados e já escutei falar por inúmeros. Fábio, eu nunca dei uma entrevista, eu nem pensava nisso, eu já atuo aqui com excelência, mas eu vejo a necessidade total até de dissemilarmos a informação, de transmitirmos tudo isso para as pessoas que muitas vezes não têm um acesso, né, de forma tão correta, balizada, segundo a ciência, não é, doutora? É muito importante isso que a gente faz, né? Eu tinha um pouco de vergonha até, mas eu sempre fui professor universitário. Eu comecei a dar aula na universidade quando eu tinha recém me formado em educação física. Então eu dei aula na universidade até esse semestre, na FAMEN. Eu fiquei 20 anos dando aula. Então eu sinto falta também desse compartilhamento. E a internet me permite isso, né? As pessoas mandam dúvidas, a gente conversa pela internet, elas trazem temas que elas gostariam de ouvir falar, a gente vai lá e fala. Então é uma troca muito legal que a gente consegue fazer.
Doutor, e esse tema agora, osteoporose na menopausa, também outra questão, creio que muito incidente, eu, lógico, já entrevistei, sou amigo, inclusive, de muitos ortopedistas e traumatologistas, e doutora, eu nunca vi clínicas, hospitais, estou me reportando também ao Hospital de Trauma, que criou um setor independente só para a área ligada com os ossos, vamos dizer assim. Doutora, é gente demais, é uma coisa de impressionar até. É. E no envelhecimento, a fratura que mais traz mortalidade é a fratura de fêmur. E geralmente na mulher, né? Os nossos idosos caem, fraturam o fêmur e tem uma expectativa de vida muito reduzida, com muitas comorbidades, porque até conseguir reconstituir aquele osso, ficar deitada por muito tempo, isso tudo vai trazendo, né, outras doenças. Então a osteoporose, ela tem que ser tratada sempre, e a osteoporose a gente consegue preveni-la muito bem, com alimentação, como a gente falou, mas principalmente com exercício físico e suplementação hormonal, se for necessário. Uma das demandas que eu tenho, e que até às vezes eu entro em conflito com outros colegas médicos, é no uso do hormônio para esse tipo de situação, né? Ainda a gente aprende isso na faculdade e é muito trabalhado só com suplementação vitamínica, com suplementação de cálcio, né, e de outros minerais. Mas a osteoporose, definida como osteoporose, numa mulher que está na menopausa, ela tem que ser tratada com hormônio. E no momento que a gente não faz isso, a gente não está dando o melhor tratamento para essa mulher. E o risco dela ter uma fratura é muito grande e vai trazer muito malefício para a vida dela. Então a gente tem que melhorar as nossas condutas e dar o melhor tratamento que a gente puder para que essas mulheres envelheçam e vão viver em torno de 80 anos quase no Brasil, a expectativa de vida da mulher, com bastante saúde óssea. Mas, doutor, é interessante. Eu estou me lembrando de vários casos, sempre nos hospitais de trauma eu recebo os relatórios, a incidência ainda é grandiosa de acidentes com motocicletas. Só que tem fins de semana que as quedas, os acidentes domésticos que levam a traumas e dependendo da idade aí, a recuperação é muito demorada, é uma coisa assim que você fica, quando você passa a vivenciar ou a observar esses setores, você vê como é importante a prevenção, não é, doutora? A prevenção de quedas no idoso é primordial. O tipo de sapato que usa, o tapete dentro de casa, o box do banheiro, são lugares comuns que a gente atende os pacientes em casa com fraturas porque escorregou, caiu, enrolou a sandália em algum lugar, caiu. Então a gente tem que cuidar muito disso, porque como você falou muito bem, a recuperação dessa fratura é muito demorada, principalmente porque as pessoas estão, no geral, mal nutridas, né? No geral, não tem uma boa capacidade física, então isso tudo contribui para demorar muito o retorno às capacidades, né, anteriores e muitas vezes nunca mais voltar. Ele teve uma fratura de fêmur, vai ficar acamado para o resto da vida, porque não conseguiu, nesse período de 2, 3, 4, 5 meses, recuperar o movimento da perna, recuperar a massa muscular que perdeu, aí descontrolou o diabetes, aí descontrolou a pressão alta, aí descontrolou as doenças de base, porque ficou muito tempo deitado, aí fez infecção por pneumonia, aí tem que trocar a fralda porque não consegue ir no banheiro, faz infecção do trato urinário, e aí a gente vai tendo uma bola de neve de situações que poderiam ter sido prevenidas com atividade física, principalmente no idoso. E aí é um parênteses com os meus ortopedistas, os seus amigos também são os meus amigos, acho que nós temos vários amigos ortopedistas em comum. Com certeza. E aqui a gente tem vários ortopedistas que indicam o treinamento de força, que é muito importante para o idoso. Então o idoso pode fazer musculação, deve fazer musculação orientada, ou treinamento funcional com carga, como a gente faz no Dr. Fit. E nem sempre a hidroginástica vai ser a melhor escolha, que muitas vezes é a única escolha que se tem. Idoso só posso se fizer ficar dentro d'água, porque senão ele vai se machucar. E não, gente, a água tem algumas indicações, mas a principal indicação para o idoso é treinamento de força. Até mandando um abraço ao nosso amigo, o excepcional ortopedista, traumatologista, clínico e cirúrgico. Já tive a oportunidade de assistir cirurgias dele a convite, o doutor Douglas Teixeira, da SOS Orto Memorial. Me lembro também um dos maiores especialistas em câncer ósseo, o doutor André Siqueira. Ou seja, temos profissionais extraordinários aqui na Paraíba, não é, doutora? Dr. Glauber Novaes também, faz um trabalho excepcional de recuperação de lesões. A gente tem uma turma muito boa de ortopedistas aqui em João Pessoa
e que tem essa preocupação com a prevenção, né? Então, o Dr. Douglas é um dos que eu mais já vi operar quadril e fêmur. É né? verdade, é verdade. Então, a gente é uma frequência muito grande e todas as vezes eu vejo que eles tratam isso com muita seriedade e com a necessidade de fazer essa prevenção que a gente muitas vezes peca aí. Doutor, e o que mais está chegando ainda nessa linha óssea é as pessoas nos consultórios dizendo: cheguei agora do beach tênis, todo quebrado. E aí, doutora? E o beach tênis está crescendo tanto, Olha, mas tem que ter alguns cuidados. Eu vou dizer, eu chamo de senhor pelo respeito. Não, tranquilo. Eu vou dizer para o senhor que tem duas modalidades esportivas que eu gosto muito e que eu acho que entraram no nosso hall de atividades nos últimos anos para fazer com que as pessoas tenham uma atenção maior pelo cuidado pela saúde. É o beach tênis, agora nos últimos anos, e a corrida de rua, que virou uma febre enorme. O que me preocupa é começar essas atividades sem um fortalecimento muscular prévio. Porque daí nós estamos diante de várias lesões que as pessoas acabam desenvolvendo porque não prepararam aquela musculatura, não prepararam aquela estrutura óssea para ter esse esforço intenso que eles vêm desenvolvendo, tanto na corrida, quanto no beach tênis, quanto no crossfit, por exemplo, que é outra modalidade que nos últimos 10 anos cresceu muito e é uma excelente modalidade esportiva. Então esse cuidado a gente tem que ter. Mas pensando no modo geral, eu fico feliz demais por saber que essas modalidades estão pegando de verdade, que as pessoas estão cada vez mais querendo treinar e se desenvolver, porque isso vai trazer um cuidado maior deles com a saúde, com a alimentação, com a recuperação muscular. E com certeza esses pacientes não serão os pacientes que nós vamos tratar com infarto no hospital, com pressão alta no hospital, com fraturas, porque eles vão entrar na modalidade esportiva e vão seguir nela por o resto da vida, né? O beach tênis dá para jogar. E toda a família, né, doutora? Vamos dizer, do adolescente, da criança até o idoso, as pessoas participam muito, tem espaço, né? Muito interessante. A corrida também tem espaço para todo mundo, é um tênis só, a gente consegue ir para a rua, né? Pode correr em qualquer lugar. E o crossfit também, o pessoal tem muito medo do crossfit por causa das lesões, né? O meu marido é praticante de crossfit, o meu filho o menor, de 4 anos, ele faz crossfit, ele vai para o crossfit treino, ele sobe naquela corda, ele faz todas essas coisas. E o pessoal fica assim arregalado, meu Deus, como é que tu deixa uma criança de 4 anos subir na corda? Eu disse, sim, mas é melhor ele subir na corda do que ele ficar vendo desenho esperando o pai terminar o treino. Não, ele treina junto. Então, assim, dá pra gente adaptar as modalidades das pessoas de acordo com a capacidade de cada um e as necessidades que cada um tem. E principalmente nesses casos que a pessoa se anima demais, como é o beach tênis, o pessoal se anima muito na corrida também, preparar essa musculatura para fazer esse esforço, essas articulações, porque senão vamos ter lesões. Doutora, a senhora falou quase há pouco na suplementação hormonal e as pessoas falam muito dos possíveis riscos de câncer. Como a senhora vê isso tudo? Eu sei que estou diante de uma profissional extraordinária, mas estamos notando até cursos rápidos na internet querendo ensinar como se faz suplementação. Existem toda uma série de cuidados que devemos ter, não é, doutora? Com certeza. A suplementação hormonal ela é vista ainda muito com o olhar do fisiculturismo, com aquele olhar das pessoas que usam hormônios para resultados puramente estéticos. E o resultado estético é aquela coisa, né? Ah, tá bom assim, mas pode ser melhor. Então, se eu usar mais hormônios, será que eu vou ficar melhor? Se eu usar mais hormônios, será que eu vou ficar melhor? E se eu colocar 2 ou 3 hormônios juntos, será que eu não vou ganhar mais massa muscular? E aí se faz um uso descaracterizado de qualquer conhecimento científico, né? E ainda mais usando medicações que são medicações do mercado paralelo, não são medicações éticas que tem controle da Anvisa, que tem controle do governo, que a gente sabe exatamente qual é a medicação que tem dentro daquele frasco. Então, por esse uso abusivo e indiscriminado de hormônios, as pessoas ficaram com essa visão de que o hormônio faz mal e que o hormônio traz, por exemplo, câncer, né? Os estudos com câncer de mama na mulher, que tem alguma relação, talvez, de câncer de mama com mulher que repousa hormônio na menopausa, já caíram por terra há muitos anos. Então, a gente já sabe que não é esse hormônio que causa o câncer na mulher, né? Existem cânceres específicos de mama que, sim, podem ser estimulados com o uso do estrogênio, por exemplo, que é um dos hormônios que a gente usa na menopausa. Mas o uso clínico dos hormônios, ele está estabelecido com muito estudo há muitos anos. A maioria desses hormônios eles foram criados para melhorar da osteoporose, foram criados para melhorar a produção de células vermelhas do sangue, naquelas anemias crônicas, naquelas anemias hemolíticas,
Elas foram criadas para aqueles pacientes sarcopênicos, acamados, portadores de HIV, imunossuprimidos. Foi para isso que os esteroides anabolizantes foram criados, né? E hoje ainda tem uma indicação clínica muito boa do uso deles. Só que a gente tem que fazer isso com segurança, com controle médico, né? Com a necessidade que cada um tem e não de forma indiscriminada ou juntando um monte de coisa, achando que se a gente empilhar, a gente vai ter um resultado melhor lá na frente, né? Doutora, as pessoas menos favorecidas, sempre exaltamos e pensamos, né, nesse contexto, chegando no âmbito do SUS, em relação a todo o atendimento, vamos dizer assim, ou estrutura voltada à mulher. Como é que se encontra hoje? Será que vai encontrar lá alguma assistência hormonal, doutor, ou a coisa é muito complicada? O senhor sabe que é minha próxima etapa de vida. Eu concluindo essa minha etapa com os meus pequenininhos, eles entrando na faculdade daqui a pouco, daqui a 5, 7 anos, a minha próxima etapa é o doutorado. E o meu doutorado eu quero fazer na área de suplementação hormonal da menopausa na mulher, em mulheres do SUS. Porque o que eu vejo hoje é que, infelizmente, a mulher do SUS ela não tem esse olhar para o envelhecimento. É como se a mulher lá do nosso Sistema Único de Saúde pudesse envelhecer de qualquer jeito, né? E a gente precisa cuidar, são muitas mulheres que estão passando por esse processo. Então, a minha ideia é que eu possa, talvez, no doutorado, desenvolver algum tipo de modulação hormonal que a gente possa usar com um preço mais em conta, que a gente possa usar para essas mulheres. Mas existe, sim, algumas pílulas, né, que a gente pode usar na época da menopausa, né, alguns comprimidos que são comprimidos pelo menos reguladores e dos principais sintomas, como, por exemplo, o fogacho. O fogacho, ele tira muita qualidade de vida da mulher, a mulher começa a ter insônias, ela não consegue dormir de noite, vê aquele calorão que sua e molha a cabeça, molha o travesseiro, né? Tira muita qualidade de vida porque daí não dorme, aí está indisposta durante o dia. Então, existe sim no SUS, né? Existe como comprar medicamentos que vão ajudar a controlar bastante os sintomas. Mas uma modulação hormonal bioidêntica para a mulher do SUS ainda não é uma realidade no Brasil. Não é uma realidade, né, doutora? Vamos sempre ser esperançosos, né, e pensar positivamente. E agora vem, doutora, a perda da qualidade de vida. É lógico que sempre estamos buscando, né? A senhora nota que essa adolescência se preocupa mais com a saúde ou se está se preocupando mais em ir para os shows, para o maior São João do mundo, e aí vem, consequentemente, as bebidas, cigarro eletrônico. Como é que a senhora vê isso aí? Eu acho que a gente tem espaço para todas as coisas na vida da gente, né? Eu não sou aquelas pessoas radicais contra a bebida alcoólica ou radicais contra ficar acordado de noite num show bom, de forma alguma. Eu acho que a nossa vida é feita de vários prazeres e que os prazeres da comida, os prazeres da festa, os prazeres do namoro, eles vão estar presentes no nosso coletivo. O que a gente não pode fazer é dar prioridade para essas coisas em relação à nossa saúde. Então, bebida alcoólica, por exemplo, em poucas quantidades pode até fazer bem para o coração. Um vinho tinto de noite, uma taça para a mulher, já está comprovado que tem muito resveratrol e isso melhora até a saúde endotelial, né, a saúde vascular. Mas eu não posso me entrar dentro de uma garrafa de vinho a semana toda, lógico, né? E muito menos não tomar durante a semana e chegar no final de semana e tomar 4 garrafas de uma vez só. Então há necessidade de um equilíbrio nessas coisas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Não deixar de fazer, até porque deixar de fazer não vai dar certo. É aquela história assim, ó, eu nunca mais vou comer doce na vida, nunca mais vou tomar um refrigerante na vida. Não faça. Porque se você recair e tomar esse refrigerante, você vai ter uma sensação de eu não consigo. Eu nunca consigo terminar uma coisa que eu faço. Eu não consigo fazer isso. E aí aquela sensação de não consigo, você carrega lá no seu inconsciente e transformar hábitos vai ser cada vez mais difícil. Então, olha, eu não consigo ficar sem. Não precisa ficar sem. Temos que diminuir. Redução de danos. Eu acho que é a melhor saída. Interessante, doutor. Ou seja, sempre dentro daquela palavra de ter o equilíbrio, a sensatez, procurar a informação correta. Parece-me que todos os radicalismos muitas vezes não dão certo, não chegarão em situações de saúde bem complicadas, né, doutora? E a qualidade de vida dessa mulher que passa por essa fase da vida é muito perdida.
Eu acompanho muito uma antropóloga brasileira que é maravilhosa, chama Miriam Goldberg. Ela estuda a curva da felicidade há 35 anos. E a curva da felicidade, Fábio, ela tem formato de um U. Então a gente nasce lá, super feliz, adolescência, a gente está lá no ápice da curva da felicidade. E a gente vem ganhando idade, a gente vem descendo nessa curva. E o momento mais baixo da curva da felicidade é entre os 40 e os 55 anos da mulher. São as pessoas que estão mais baixo na curva da felicidade, que é a nossa fase da menopausa. Então a gente está numa situação que eu gosto de chamar de geração sanduíche. A gente tem os nossos pais ficando idosos, que a gente cuida, e a gente tem filhos ainda dependentes da gente, que a gente também cuida. Então essa mulher fica nessa fase da vida, da maior capacidade produtiva dela, porque geralmente aos 40 ela já sabe o que ela gosta de fazer, ela já é boa no trabalho dela, já tem experiência, né, profissional. Só que ela tem que trabalhar em casa, trabalhar fora, cuidar de criança, cuidar de idoso e ainda assim entrar na menopausa tudo junto. Então, nessa fase da vida, as mulheres se sentem mais infelizes, né? A fase de mais infelicidade, ou na verdade, menos felicidade da mulher. E é uma fase que vai acontecer com todas, então a gente tem que se preparar para passar por isso com mais qualidade, porque todas nós passaremos por essa fase dos 40 aos 55. A gente precisa de mais respeito do próximo, do companheiro, das outras pessoas, para entender que essa mulher dessa fase da vida vai ter mais distúrbios humorais, né? Vai ter mais, se sentir mais deprimida num dia, mais irritada no outro, que essa mulher vai ter insônia porque vai acordar de noite, então a gente tem que tentar minimizar esses sintomas todos para que ela consiga passar melhor por esse período e não perder tanta qualidade de vida. Doutora, eu achei muito interessante, tá até o tema aqui que a senhora citou. Quando a senhora colocou na pauta, eu procurei me aprofundar, ler, e as pesquisas são muito amplas e fundamentadas em cima dessa curva da felicidade. Aqui eu faço um paralelo com meu pai, Heraldo César, lá em Campina Grande, que está com 95 anos, e ele desde o início, desde jovem, ele começou a ministrar aulas de pensamento positivo quando ainda não existia o que hoje se chama de psicologia positiva. E ele levou isso como um lema para a vida. Eu tenho certeza que isso contribui na longevidade, porque até hoje, nos momentos que eu estou desanimado, ele é a pessoa que eu nunca vejo desanimado. Você vê, com 95 anos ele já disse: reserve os ingressos que eu quero estar na próxima Copa, na próxima Olimpíada. Eu acho isso fantástico, assim, é um otimismo que eu mesmo não tenho, quer dizer, passa a ser um exemplo, né, doutora? Com certeza é um exemplo. A gente precisa ter uma limpeza de pensamentos também. Muitas vezes a gente se perde nisso, né? E o pior é que a mulher da menopausa, ela se perde por esse ambiente que ela se encontra, hormonal e situacional. Então, se ela não for ajudada nesse momento, vai ser aquela mulher que o pensamento negativo vai estar presente a toda hora. E vai ser aquela mulher que vai ter mais labilidade, vai chorar mais, vai ficar mais triste. É a época da vida da mulher que mais acontece diagnóstico de depressão. É nessa fase da vida da mulher. Que mais acontece suicídio? É nessa fase da vida da mulher. Que mais acontece divórcio? É nessa fase da vida da mulher. Então é uma fase que a gente tem que se preocupar, sim, cuidar demais, que quem é que vai ser essa mulher. E esse tipo de trabalho, por exemplo, da psicologia positiva, do coaching, né? Das manhãs que ela vai ter um espaço para ela, que ela vai meditar, que ela vai ler, que ela vai descansar, que ela vai ter um espaço. Isso tudo tem que ser incentivado na mulher, porque depois dos 55, de acordo com os estudos, a gente vai começar a subir nessa curva da felicidade e nós vamos começar a ter uma vida, então, mais tranquila e mais equilibrada dali para frente. Mas esses 15 anos, todas nós passaremos. Sempre momentos, assim, delicados, mas com a informação e principalmente aqui pela Dr. Play, estamos ao vivo agora para o YouTube e certamente temos o pós-programa, né, na íntegra, irá ficar lá e as pessoas começam a compartilhar, recortar trechos e tudo isso é importante porque vamos contribuindo para salvar vidas, né, doutora? Com certeza. Eu tenho uma preocupação enorme com as mulheres, mas eu também me preocupo com os homens, me preocupo com os idosos. Eu sou aquela médica assim que quero ver todo mundo feliz, bem, se sentindo bem.
Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que tu faz? Como é que tu faz para dar conta dessa rotina toda? Como é que tu tá animada? Como é que tu tem coragem de acordar às 5 horas da manhã para treinar? E as pessoas ficam perguntando esse tipo de coisa. E eu acho que isso vem da construção do nosso pensamento, assim como teu pai é um grande exemplo. Os meus pais são grandes exemplos para mim também. Os meus pais são pessoas muito ativas hoje, trabalham ainda. Meu pai tem 74 anos, a minha mãe tem 70 anos. E os dois têm uma vida muito produtiva, sempre foram aquelas pessoas que pensaram para frente, que jogavam a gente para frente. Ah, não deu certo, pensa o que tu fez errado, melhora para o próximo e segue o barco. Né? Então eu tenho uma facilidade de lidar com a vida nesse sentido. E eu acho que a gente tem que ensinar isso para as pessoas também. Porque aquele pensamento negativo, aquele pensamento de eu não consigo, comigo nunca dá certo, isso vai trazer um resultado negativo, não tem jeito. Ô, doutora, como Tenente Rios, no caso do ambiente ali hospitalar ou médico a nível dos quartéis, atende também em algum momento o público externo ou seria só o atendimento ali militar? Só o atendimento da família militar. Só família militar. Nós fazemos algumas ações que a gente chama de assiso, que a gente vai contribuir com a saúde de alguma população que está precisando de situações específicas. E a outra coisa que a gente também faz é atividades em momentos de enchente, guerras, né? Invasões de fronteira, como a gente tem hoje lá na Venezuela, na fronteira com a Venezuela, um espaço do exército gigantesco, né? Recebendo esses venezuelanos e cuidando da saúde deles lá. Então, a saúde do exército ela é empregada em todos os locais, não só para a saúde militar, como é feito dentro do hospital, mas também para a comunidade em geral. Na região norte do país, Amazônia e tudo mais, o Exército faz o serviço do SUS, inclusive nos hospitais lá, porque o médico do Exército é o único médico que tem lá, então ele trabalha também atendendo a comunidade. Conheço, fazem um trabalho belíssimo, o Civan lá, né, o grupo de selva, que é um exemplo, é uma referência para o mundo. Inclusive, eu estou me lembrando de uma entrevista também que eu fiz com uma das coordenadoras dos Médicos Sem Fronteiras. Faz um trabalho também maravilhoso, né, doutora? Muito interessante. A senhora já teve vontade, assim, eu sei que tem os filhos, tem a família, de sair aí pelo mundo, muitas vezes nesses momentos de guerras ou de terremotos, salvando pessoas. Eu achei tão lindo o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, porque além de ser uma ação muito interessante, tá, o voluntariado, mas eles justamente também ganham dinheiro para aquela função. Como é que a senhora vê? Dá vontade, às vezes, de dizer, vou dedicar um tempo aí só para essa finalidade, hoje é mais difícil? Não, eu tenho muita vontade de fazer, né? Eu, na verdade, já fiz pelo Exército algumas vezes, né? Então, eu já fiquei, por exemplo, na enchente em Pernambuco, em 2017, eu fiquei no hospital de campanha no meio da enchente mesmo, com a população lá. Já fiquei... Né, segurança pública de Natal, também já fiquei um mês em Natal fazendo. Então, assim, eu já consegui aqui dentro do Exército, no âmbito do Exército no Brasil, fazer algumas atividades dessas, assim. Eu penso que quando a gente anda no Exército, algumas coisas mudam na vida da gente, né? Eu sempre gostei do Brasil, sempre gostei do meu país, sempre tive orgulho de ser brasileira e sempre gostei de cantar o hino nacional. Muito pela minha tradição gaúcha também, né? Lá no Sul a gente tem a tradição de cantar o hino todos os dias quando chega na escola. Então a gente tem uma cultura cívica bem forte, né? E depois que eu entrei no Exército, é uma sensação de mais pertencimento ainda ao país. A ponto de que o que o meu país precisar, eu estarei representando ele independente de quantos filhos eu tenho em casa. Então eu acho que hoje, se o Brasil entrasse numa guerra, hoje eu não pensaria nenhuma nem duas vezes. Eu estaria na frente da guerra junto com os meus companheiros, com os meus soldados, cabos, sargentos e todo mundo, enfrentando qualquer coisa que fosse para manutenção da nossa autonomia, da nossa pátria. Eu penso em ir para fora, já pensei muitas vezes, mas a gente tem muita coisa para fazer aqui dentro ainda. Então, se hoje o senhor me perguntasse, Clarissa, para onde que você gostaria de ir nesse momento fazer uma atividade desse tipo, né? Que a gente é remunerado, mas muito menos remunerado do que a gente, como se a gente estivesse aqui. Eu iria para a Amazônia. Para a Amazônia. Nós temos na região norte do país menos de um médico para cada 1.000 habitantes. 0,7 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto aqui em João Pessoa a gente tem quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa é a diferença do norte do país. E a gente precisa olhar para lá também. Doutora, seria muito importante a senhora lá, eu conheço bem, foram quase 15 anos lá em Manaus. Fiz um trabalho junto com a robótica, né, a robótica educacional, e visitamos centenas de tribos indígenas. A gente começou pela Sataré Maué
e isso foi se estendendo àquelas comunidades ribeirinhas. E bate justamente com o que a senhora fala, a falta de assistência. Poucos médicos que querem muitas vezes se submeter aí àqueles locais. Eu me lembro que haviam locais que tínhamos que ter 4, 5 dias de barco para chegar nesse local. Quer dizer, o médico de lá tem que ser um médico que saiba fazer tudo, viu, doutora? Porque aparece de tudo, de urgência a emergência, não é, doutora? Eu falava isso muito para os meus alunos recém-formados. Olha, sirvam o Exército como voluntários. Eu sou voluntário do Exército, eu estou no Exército por voluntariado mesmo. As mulheres, nos últimos 5 anos, são a maioria dos voluntários do Exército, então as mulheres estão entrando com muita força nas Forças Armadas em geral. E servir ao Exército no primeiro ano de formado, segundo ano de formado, numa região dessas, necessitada, onde tu vai conseguir colocar em prática tudo que tu viu na medicina, porque tu vai ver de tudo lá, exatamente isso. E ainda você vai ser muito bem remunerado, o Exército tem uma remuneração muito boa para as regiões de fronteira, é uma excelente saída para quem está recém-formado, não tem filhos ainda, dá para fazer até um pé de meia. É verdade. Doutora, nós estamos quase no final desse podcast maravilhoso, uma conversa extraordinária. A senhora é uma grande mulher, um conhecimento, uma atuação que o Brasil, eu posso dizer, precisa de muitas médicas como a senhora, mulheres, né? Que tenham, vamos dizer, esse vigor, essa vontade, esse conhecimento. E aqui diz, o futuro da medicina em prol das mulheres. Estamos com um horizonte, vamos dizer assim, bem promissor em relação a isso no nosso querido Brasil, doutora? Eu acho que nós estamos. E tenho certeza de que nós vamos melhorar muito nessa área ainda. As mulheres são as pessoas mais longevas de todas, são as pessoas que vão viver mais, na grande maioria elas vivem muito mais. Esse processo todo de envelhecimento feminino, ele tem que ser mais cuidado, a gente tem hoje medicações para isso, a gente tem grandes outros profissionais de outras áreas que contribuem para esse processo. Então a mulher ela não precisa se sentir abandonada, ela não precisa perder a autoestima, perder a vontade de viver. Quando tiver com algum sintoma parecido com isso, procure ajuda, procure médicos como eu, procure outros profissionais da área da saúde que se preocupam com esse passar, né, da vida da mulher e que deem valor para a vida da mulher, que eu acho também que é outra coisa muito importante, assim, a gente dá valor para esse monte de mulher que movimenta esse mundo desse jeito, como a gente está falando agora no Exército, nas Forças Armadas, dentro de casa, fora de casa, com filhos, com pais, né, trabalhando um monte, né, empreendendo por esse Brasil afora. Eu acho que mulher eu gosto muito, eu acho que é um ser humano diferenciado, assim, verdade, que merece muito carinho e atenção. E sempre mais sensatas, racionais e inteligentes do que todos os homens. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, viu, doutora? Eu sou uma feminista de bandeira levantada, assim, não tem jeito. Doutora, nós chegamos no final. Eu queria, além de uma palavra da senhora para todas as mulheres do Brasil, também que a senhora dissesse das redes sociais, onde podem encontrar a senhora através do Instagram, também todo o conceito que eu conheci pessoalmente, lá a estrutura da doutora aqui em João Pessoa e a franquia da Dr. Fit, e daqui o nosso profundo agradecimento à presença da senhora, foi extraordinário. Muito obrigada, Fábio. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, então é o @DRA de doutora.clarissa_Rios ou @Dr. Fit Franquia. Lá a gente, né, compartilha diversos conhecimentos a respeito da saúde, exercício, alimentação. E a gente precisa dar mais atenção para a nossa saúde. Não adianta a gente querer lá aos 70 começar a colher só. A gente pode plantar e colher isso muito antes. A gente pode diminuir muito a quantidade de doenças que a gente tem no processo de envelhecimento. A gente pode ter uma vida muito mais saudável, muito mais autônoma, muito mais feliz. Só que a gente precisa começar a plantar mais cedo do que a gente tem feito. E é isso que eu incentivo todos os dias, desde lá no trabalho com o Exército e em todos os âmbitos aonde eu estou. E assim estamos encerrando, eu tenho certeza, mais essa edição de sucesso ao vivo do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Fiquem com Deus e muita saúde para todos.